Os bastidores do Tottenham Hotspur estão pegando fogo. E não é pra menos, né? 4 jogos sem uma vitória. Nos últimos 2 derrotas. E domingo foi talvez a gota d'água para muitos torcedores, para muita gente que acompanha o Tottenham, quer ver um clube mais competitivo e disputando por títulos. Enfim, antes de começar, eu peço que se inscreva no canal, deixem um like e ative o sininho para receber as notificações quando saírem os novos vídeos e vocês estarem antenados junto comigo para a gente falar de Tottenham e outras coisinhas que saem aqui no canal. Bem, galera, eu vou tentar não me ater tanto ao jogo do Chelsea, né, do domingo passado. Claro que ele vira um case pra gente, pra mim, explorar e a gente ver o que tá rolando com o Tottenham agora, mas é muito mais falando do âmbito interno do clube do que só a questão da partida em si. Foi até bom eu ter segurado esse vídeo, porque era pra ele ter saído ontem, mas eu fiquei muito naquela de... o Andy pode cair, alguns jogadores podem sair, rolou muita coisa ali de domingo, noite e segunda-feira, então eu segurei um pouquinho pra ver o que ia rolar. E, bem, talvez a principal, não notícia, mas a principal repercussão ali é que talvez o Tottenham já esteja atrás de um técnico para substituir o Ange Postecoglou. Eu sou contra, embora o Ange tenha errado algumas vezes e isso prejudicou o nosso jogo, mas eu não acho que é o momento de trocar técnico. O Tottenham tem muitos jogadores importantes no departamento médico. Tanto o Christian Romero como o Van de Ven voltaram, né, de surpresa no jogo contra o Chelsea, mas saíram por conta do condicionamento físico, sentindo as lesões novamente. Então, qualquer técnico que venha no lugar do Ange já vai ter um déficit muito grande para se lidar, principalmente na zaga. Então, eu sou contra o Tottenham ir atrás de um técnico. Óbvio, o trabalho do Ange não é bom. São 4 jogos, um empate e 2... Não, são 2 empates e 2 derrotas. E a pior foi essa última. Falando um pouquinho do jogo do Chelsea, não me ater à escalação e tudo mais. Foi um jogo que acho que a gente poderia mais. Porém, o Tottenham vem mostrando uma inconsistência muito grande que começa no jogo contra a Roma pela Europa League na semana passada também. Foi o jogo... Não, há 2 semanas atrás, no jogo de 2 semanas atrás, que o Tottenham estava com o jogo na mão e cedeu o empate para Roma, jogando em casa, inclusive. A gente estava jogando no Tottenham Hotspur Stadium. Logo no finalzinho, estavam 2-1 e a Roma pressionando e conseguiu achar o gol lá no finalzinho. Mais uma vez, né, continuando a sequência péssima do Tottenham depois do jogo contra o Galatasaray. Ganhar da Roma seria um impulso muito grande para esse clube, para os jogadores também, até porque você vai estar ganhando de uma grande equipe, evita uma oscilação maior na competição europeia, mas não foi o que aconteceu. Depois disso, a gente pega o Fulham e empata, jogando mal também. Vale ressaltar que o time não jogou bem, tanto contra a Roma como depois contra o Fulham. E aí esse empate para times de baixo da tabela sempre atrapalha. Depois disso, a gente pega o Bournemouth
no meio de semana, né, antes do jogo contra o Chelsea, e perde de 1-0. E poderia ter sido muito mais. O volume de jogo do Bournemouth, comparado ao do Tottenham, foi infinitamente maior. Ouso dizer que o Bournemouth só não fez mais gol por... errada a palavra que eu vou usar, mas é a primeira que vem na minha mente. É a incompetência dos atacantes do Bournemouth. Porque o Tottenham foi amassado, eles engoliram o Tottenham, os jogadores não conseguiram ganhar no meio de campo, não conseguiram fazer uma boa marcação na linha de defesa, não conseguiu atacar. Então o jogo estava totalmente dominado pelo time do Bournemouth e faltou muito pouco para ter 2-3-0, né? Um placar um pouco mais elástico. Não seria normal pelo que o Tottenham apresentou. Já no jogo do Chelsea, eu acho que foi muito mais o atípico de sair com 2 gols logo de cara, né, naquele escorregão do Cucurella, 2 vezes, né, as 2 falhas acabam sendo por conta disso. O Tottenham como eu posso dizer, ele senta no placar. É um 2-0, o Chelsea conseguia chegar ao ataque sim, o Chelsea conseguia trocar passes com muita facilidade sim, mas os 2-0 num espaço de tempo muito curto, você condiciona a partida, você faz o seu adversário sair mais e você consegue, no contra-ataque, em transição rápida, você consegue chegar ao ataque, você consegue chegar ao gol com muito mais facilidade. O problema é que o Tottenham praticamente dormiu, né? Depois do 2-0, o Tottenham dorme, o Chelsea vem para cima. A gente tem alguns lances polêmicos por parte da arbitragem de não ter marcado. E aí, claro, a gente vai lembrar da temporada passada, que foi quando tudo começou a desmoronar também, que o Van de Ven sai machucado, o Romero é expulso, o Maddison sai machucado. Naquela temporada, na temporada passada, naquele exato momento, a gente estava brigando nas cabeças da Premier League e depois disso a gente despenca de vez. Nesse caso, faltou uma expulsão pro time do Tottenham, do Chelsea, e o Caicedo... a gente vai lembrar muito do Romero chegando meio que parecido ali num jogador do Chelsea na temporada passada, no jogo da temporada passada, e o Caicedo fez a mesma coisa, só que com um agravante que ele caça o Heung-min-son no lance anterior e depois ele vem com a sola na dividida ali se não me engano era o Dogi ou o Bissouma, e o juiz nem amarelo sequer dá. E é um lance que o VAR também poderia ter entrado para interpretação de cartão vermelho, porque foi um lance temerário lá. O Caicedo vem totalmente com a sola. Faltou alguns amarelos para os jogadores de defesa do Chelsea, principalmente o Badiashile, que chegando 3, 4 faltas em sequência, o juiz não deu nenhum amarelo. Isso condiciona, né? Porque é muito diferente você jogar 40, 45 minutos com um jogador de linha de defesa amarelado e jogar 40, 45 minutos com um jogador sem o cartão. Você tem a sua linha de defesa podendo fazer o que quiser. Só que além desses erros, eu acho que falta um pouco de mental para esses jogadores. A gente viu 2 pênaltis que não tem discussão. Não era para fazer aquilo. Talvez o dos mais graves, o Bissouma. Você não dá um carrinho dentro da área. Claro que também teve a malícia ali do Caicedo, de cair cedo. Mas desde pequeno a gente aprende na base, nas categorias de sub-20 e assim vai subindo. O jogador de defesa você tem que tomar um grande cuidado e principalmente não dar carrinho dentro da área. É um risco muito grande, com o VAR, o árbitro bem posicionado e, enfim,
é muito mais suscetível você ter a marcação de um pênalti. E isso foi o que aconteceu. O Bissouma foi muito mal no lance. Só dele dar uma pressão no Caicedo já estaria de bom tamanho, porque o Caicedo estica a bola e ele não ia conseguir chegar, estava muito próximo da linha de fundo. Mas ele optou por dar o carrinho, e aí o Caicedo foi na dele, era tudo que ele precisava, só para se jogar e o juiz marcar o pênalti. E depois do Pape Sarr, que tudo o que precisava pro Cole Palmer era receber o contato, né? Ele estava esperando o contato e o contato veio. Não dá nem para discutir se era um contato de o Palmer se jogou. Não, o Pape Sarr, ele realmente vem um pouco a mais na força e na velocidade, e então não tinha como não marcar. Claro que se a gente for colocar o contrário, como já houveram outras vezes, esse lance talvez nem todo árbitro marcaria. Se fosse a favor do Tottenham, a gente também discutiria se fosse ou não. E talvez não teria sido marcado. A gente sabe que isso já ocorreu e, bem, acontece. Mas tanto os dois jogadores de linha de defesa, de linha de meio de campo da defesa ali, do meio para trás, estavam muito mal no jogo, né? O Bissouma pela essa palhaçada, o Pape Sarr depois pelo pênalti, não conseguiram chegar ao ataque, não conseguiram dominar o meio de campo do time do Chelsea. E aí o placar acabou sendo elástico demais, porque o Chelsea abre 4 gols muito rápido. Então ele empata e logo em seguida já amplia, vira e amplia esse placar. Então o Tottenham precisou correr atrás. E muito mal, né? O Andy fez algumas mudanças, o Maddison começou no banco, ele coloca o Maddison para jogar, Brennan Johnson não conseguiu jogar, Heung-min-son, eu acho que dá pena do que vem acontecendo. E como eu disse, como eu segurei esse vídeo para sair algumas coisas, alguns vídeos do som ali no campo ainda, bem abatido com o resultado, pela até situação que o Tottenham vem enfrentando. É um jogador que a gente precisa do melhor dele e a gente vê claramente que não tá legal. Fisicamente e talvez psicologicamente. Muitos jogadores foram lá consolar o som pra, né, dar um pouco de força pro cara. Então a gente já, como ali, torcedor, alguém que tá acompanhando, a gente já viu que a situação não tá sendo muito fácil pro nosso principal jogador. As alterações pouco fizeram um efeito. O Tottenham, claro, consegue num abafa ali, já sem muita organização, numa jogada individual, o Tottenham consegue achar um gol com o próprio som, que enfim, mesmo com o terceiro gol já era muito tarde. Então o Chelsea acaba ganhando de 4-3. Muito mais pelo jogo ruim do Tottenham do que uma boa atuação do Chelsea, tá? Uma coisa que eu queria levantar aqui também é Enzo Fernandes, né? Que ainda fez o gol, se não me engano, fez o quarto gol. Não, quarto gol não, minto. Ele faz o gol da virada do Chelsea, ele faz o terceiro gol. E vamos lembrar, né, galera? O Enzo Fernandes não é nenhum santo ainda. E seja lá o órgão que puniu o Bentancur, deveria ter punido o Enzo Fernandes. Mais do que uma fala racista num programa de TV, é você abrir suas redes sociais e entoar cânticos racistas aos seus adversários depois do jogo. E até agora nada. E aí a gente vê o reflexo de uma não punição. De uma punição e de uma não punição. O Tottenham perde o meio de campo, a gente joga com o Bissouma. Nessa partida poderia estar o Bentancur ali para conduzir melhor o meio de campo. E, bom, ele ainda está fora.
A punição de 7 jogos ainda tá rolando, ele tá pagando esses jogos. E a não punição do Enzo Fernandes, né? Que começou a se encaixar no time do Chelsea, que começou a fazer gols, dar assistências e ajudar a equipe. De novo, Bentancur tinha que ser punido? Sim, se a filosofia da Confederação Inglesa, do órgão que está monitorando esse tipo de questão, ele tinha que ser punido. Mas não deveria isentar o Enzo Fernandes ou demorar tanto. Porque, de novo, isso foi no pós-Copa de 22. Tá? Então, tem alguns anos atrás. E ainda nada. A gente tá esperando aí. Sabe-se lá se eles vão punir ou não. A gente não pode supor nada, nem um envelope com um pouquinho mais de altura ali, com umas cédulas verdes ali dentro. A gente não sabe, né? Supostamente, quem sabe. Mas que fica muito injusto pelo como as coisas estão indo. A gente já viu jogadores falarem e fazerem coisas muito piores e saírem impunes. Enzo Fernandes está sendo um exemplo desse. Claro que não explica o mau jogo do Tottenham, mas é uma peça. Tiraram uma peça muito importante do meio de campo do Tottenham e que a gente tem que lidar com Bissouma jogando mal, Pep Sarr jogando mal e o Bergvall que não engrenou ainda. Então, complica um pouco a nossa situação. Falando do ambiente, e isso já após jogo, um jogador que não foi identificado, olha só quem diria, falou a respeito da situação do Tottenham e dos últimos resultados e fez um diagnóstico muito certeiro, né? Até comparando com Manchester City e Chelsea pelos investimentos, trazerem jogadores que não sejam só para compor elenco ou jovens promessas, mas jogadores que estão acontecendo neste exato momento, que estão desempenhando muito bem e que, mesmo que valham uma grande quantia, eles estão trazendo esses jogadores. O Tottenham não está fazendo isso. O Tottenham está fazendo apostas em jovens promessas que estão ali caminhando ainda e talvez ali gastando dinheiro em jogadores que não sejam tão reais assim. Não seja tão o momento. Eu falo isso numa comparação clara de você ter o Gyökeres jogando muito bem, sendo o goleador do Sporting, e você trazer o Solanke, que passou categoria de base do Chelsea, passou pelo Liverpool e fez uma boa temporada no Bournemouth. Simples assim. Inclusive, ele passa pelo Chelsea, ele passa pelo Liverpool, ele não se firma. Então, ele só vem ter alguma coisa agora no Bournemouth. Mas, gente, o Bournemouth, talvez, se a gente for analisar aquele Bournemouth da temporada passada, talvez fosse um time que era montado para o Solanke. Ou um time que era montado para servir os seus atacantes. O Tottenham não é isso. O Tottenham, há muito tempo, ali pós saída de Harry Kane, não é mais isso. É um jogo muito mais vertical, um time muito mais coletivo. Vide os lances que a gente vê dos jogadores. Son tendo chance de chutar no gol, ele faz o passe. Kulusevski, chance de chutar no gol, faz o passe. Maddison, chance de chutar no gol, faz o passe. Muita trocação de passe dentro da área adversária. Muito pouca finalização individual, muita falta de egoísmo dos jogadores e um senso coletivo muito grande. Então, isso já mostra um perfil que muda. É verdade, é normal. Porém, voltando para aquilo que esse jogador falou, o Tottenham precisa de contratações.
Depois que o Vicario se machucou, logo após o Vicario ter se machucado, o Andy vem numa entrevista e fala: a gente não vai atrás de goleiro. Por que não? Confiamos no Fraser Foster. Eu não. Aquela cintura de concreto não é um goleiro. Claro, ele salvou a gente em alguns momentos, mas vamos colocar o comparativo ele com o Vicario, o quanto um tá desempenhando e quanto o outro tá desempenhando. O Fraser Foster tava jogando a Liga Europa. Legal, ele tava no time que tava jogando as Copas. O Vicario tava jogando no time da Premier League. O Foster tava fazendo um bom trabalho, mas no longo prazo não vai dar certo. É um goleiro muito velho, já não tem o mesmo reflexo de antes. Então, a gente deveria sim ir ao mercado trazer um goleiro. Logo antes disso, a gente perde os 2 zagueiros. E você vai ainda improvisar o Ben Davis. Com o olho roxo ainda. Então, deu já. E aí agora ele acabou de se machucar também. Na partida passada contra o Bournemouth, ele se machuca. Então, cara, não dá pra entender esse perfil de negócio que o Tottenham vem fazendo. E, né, eu temo por esse jogador. Porque ele não faz um ataque ao Andy, por exemplo. Muito pelo contrário. Se tem nos bastidores que tanto externamente como internamente, os jogadores estão fechados com o Andy. E tudo bem. Se eles estão fechados com o Postecoglou e só estão enfrentando uma fase ruim, ok. O problema seria se eles não estivessem jogando contra o técnico para derrubar ele. E aí, claro que vai muito do caráter de jogador. A gente sabe que acontece isso. A gente vê no futebol brasileiro. Claro que não explicitamente, mas a gente sabe que é o time começar a jogar ruim e o técnico é mandado embora. Tudo bem que também tem uma questão de perfil de liga. Os times brasileiros são muito menos permissíveis a projetos a longo prazo. Diferente na Inglaterra, ou até mesmo na Europa, que se estende essa avaliação, e não é à toa, o Andy está há 1 ano já com a gente, então tendo altos e baixos, principalmente no final da temporada passada. Ele teve uma queda muito grande, que poderia ter sido mandado embora ali, se fosse num perfil de negócio como é na Liga Brasileira. Mas não. E aí eu volto para esse jogador, porque é um ataque direto aos cabeças do que mandam no clube. É os caras que botam dinheiro no futebol para contratar jogador. E a gente sabe que o Daniel Levy não é muito do vou aceitar essas críticas e vou melhorar. Foi assim com o Conte, foi assim com o Mourinho, foi assim com vários outros técnicos que passaram no Tottenham e externaram esse problema interno do clube. O Mourinho falou isso fora. O Conte, por mais que fez uma passagem horrível, tudo bem que o trabalho dele tem prazo de validade, é uma temporada só e depois não rende mais. Mas eles falaram, o problema do Tottenham é a mentalidade pequena do clube. Não é dos jogadores, né? A gente vê que não é dos jogadores. Os jogadores se entregam, eles tentam fazer o máximo que dá. O problema tá no cara que gere o clube. Então, a gente olha para isso como sim um ataque, sim uma crítica, mas que não vai ter efeito nenhum. O Tottenham não vai ao mercado contratar grandes jogadores, vai continuar nesse marasmo, provavelmente vai ter a saída do Andy Postecoglou em breve. É uma pena, e o próximo técnico que venha
Pode ser com nome, sem nome, não importa. O problema não vai ser o técnico, e sim a gestão do clube, que é péssima. É péssima, é péssima, é péssima, e não visa o futebol do clube. O Tottenham tem uma grande estrutura, fatura horrores dentro da Inglaterra. Comparado aos clubes da Europa e do mundo, o Tottenham está no top 5 de times que mais faturam com o futebol, mas não converte isso em grandes contratações. A estrutura do Tottenham é gigantesca e é muito boa, é muito moderna. E era um clube com esse tipo de estrutura que poderia estar brigando por título todo ano. É só ver o Chelsea, ou até mesmo o City, que por mais que tenha uma estrutura ali que não acompanha a do Tottenham, mas é um time que investe muito, que contrata grandes jogadores para compor seu elenco. O Chelsea mesmo gastou bilhões nos últimos anos e agora está começando a se acertar. Claro que vai muito de questão de técnico, foram muitos testes, vende aqui, compra ali, vende de novo, depois compra de novo, até acertar de fato. É o modelo John Textor de trabalho, vídeo é o que ele fez no Botafogo. Mas o Tottenham precisa de injeção de contratação, precisa de jogador. Então, é esperar os próximos dias, porque tudo pode acontecer. A gente pode ver uma saída de um jogador que a gente que é uma peça muito importante dentro do clube. A gente pode ver a saída do Ange Postecoglou e ficar a ver navios, né? Completamente no mar, isolado, esperando um bom resultado. E aí, sabe-se lá Deus o que vai acontecer. O Tottenham pode cair? Acho que não. Tem muito time pior, mas o campeonato que o Tottenham faz é de se ligar o alerta. A gente tá na 15ª temporada, 15ª rodada da Premier League. Falta muito, é verdade. Mas é de se ligar um alerta. Essa última sequência não é nada agradável, por assim dizer. Bom, os próximos confrontos do Tottenham, agora já pelo meio de semana, já na quinta-feira, a gente pega o Rangers lá na Escócia. Então, a gente vai pela Europa League. Então, a gente sai em viagem. Um jogo muito importante de Europa League, que, se não me engano, já é a fase de mata-mata. Então, a gente precisa desempenhar bem e a gente precisa ganhar. Depois disso, no dia 15, no fim de semana, nesse mesmo fim de semana, a gente pega o Southampton fora de casa. Então, a gente tem... Os próximos 2 jogos são fora de casa, com uma pressão enorme em cima da cabeça dos jogadores e do Ange Postecoglou. É esperar que eles desempenhem ou voltem à forma física que tinham antes. O ganhar de 1-0 jogando feio já serve. Não precisa jogar bonito, né? Uma coisa que o Ange bate na tecla é o desempenho, é o espetáculo. Nessa parte eu discordo dele, eu acho que a gente tem que ganhar, independente de jogar bonito ou jogar feio. É assim que se ganha um campeonato. Seja jogando retrancado por uma bola, seja atacando, seja contra-atacando. O que importa é você sair com os 3 pontos sempre, em todos os jogos. E além do mais, depois disso, no dia 19, a gente pega o Manchester United, né? Pela FL Cup, ou, se não me engano, a FL é a Carabao, ou a Liga, Copa da Liga inglesa, se não me engano. E o United que vem bem, né? Depois da contratação do Rubem Amorim, já fazendo algumas mudanças ali estruturais dentro do clube. É um time que tá vindo embalado.
Vamos ver nessas próximas 2 rodadas, até o jogo contra o Tottenham, o que o United pode fazer, como vai se desempenhar, e o Tottenham precisa também acordar antes desse jogo, porque uma eliminação agora vai ser doído e vai doer no Ange Postecoglou, com certeza. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um pouco longo, um pouco diferente, né? A gente é acostumado a fazer sempre olhando muito pro jogo em si, mas dessa vez eu quis fazer um pouco diferente pra gente olhar um pouquinho mais pro clube e ver o que anda acontecendo. Bom, é isso. Um beijo, eu fico por aqui e nos vemos numa próxima. Tchau!